Bom, boa noite a todas e todos. Hoje nós temos aqui a alegria de ter a presença do Bruno Paes Manso, né, que é jornalista, repórter, cientista político, trabalhou em uma série de veículos, né, na Veja, na Ponte, no Estado, na Folha de São Paulo. Bruno, me corrija aí se eu estiver pulando alguma coisa. Atualmente também é pesquisador do NEV, né, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Escreveu, publicou em 2018 o livro Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, junto com a professora Camila Nunes Dias, e mais recentemente publicou o livro dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, né, que é o tema aqui que vai nos guiar por hoje. Então, Bruno, muito obrigado, seja muito bem-vindo, e a palavra está aí com você. Obrigado, Ludmila, boa noite a todos e a todas. Eu estava pensando, Ludmila, para chegar nas milícias, falar um pouco da minha trajetória de pesquisa sobre os homicídios em São Paulo, sobre o PCC, para pensar sobre as milícias de uma forma mais comparativa mesmo, né? E se por acaso até tem umas imagens aqui de PowerPoint, você acha que vale ou não? Vale, como Vale, você tá. achar melhor. Tá, eu vou, então, calma aí. Apertei aqui. Apresentar agora, né? Isso. Apresentar agora. A tela inteira. Eu comecei a pesquisar, né? E a trabalhar aqui, né? Compartilhar. Vocês estão vendo ou não? Começaram a ver? Não. Ainda não. Qual que é o arquivo que você... Agora... Pareceu que você Veio ou não? Acho que vai... Agora vai foi. Foi. Tá. Foi? Tá, porque na verdade, eu comecei a me interessar pelo tema a partir dessa pegada de homicídios, né? Que eu trabalhava na época na revista Veja, né? E era 1999, quando a curva de homicídios em São Paulo tinha chegado ao seu ponto mais alto, né? Esse desenho aqui é de 100 anos de homicídios em São Paulo, né? Então, se vocês perceberem aqui, eu acho um processo muito interessante de acompanhar, que você tem no começo do século até meados dos anos 60, uma taxa de homicídios relativamente constante, que começa a crescer muito rapidamente a partir dos anos 70 em diante, né? E São Paulo tem um crescimento acelerado de homicídios de mais de 900% em 40 anos, né? E depois, quando chega em 1999, com mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, começa a cair muito bruscamente, volta a taxas, hoje está a taxas semelhantes a que tinha nos anos 60 de violência, né? E para mim, essa sempre foi uma questão muito importante, né? Como um tipo de comportamento extremo, como o assassinato de uma pessoa, né? Você tirar a vida de alguém, ele se multiplica tão rapidamente como se contagiasse, né, outras pessoas num processo acelerado, como a gente viu, e depois, quando a situação parecia fora do controle, ele começa a cair, né? Esse sempre foi um dos temas, uma das perguntas que me estimularam, né? Aqui é um pouco o quadro de homicídios em São Paulo. Tem um outro aspecto territorial dos homicídios que eu acho bem interessante, né? Que assim como acontece em todos os estados e todas as cidades muito violentas, os homicídios eles se concentram em algumas áreas, que são muitas vezes considerados até nos estudos de economia, nos estudos que analisam esse quadro, como hotspots, né? Aqui vocês veem, tem 3 mapas
de violência em São Paulo, 1993, 1999, 2000, aqui está, deixa eu ocultar aqui, 2003 e 2012, quando o homicídio cresce, ele cresce nos mesmos lugares que já eram violentos, né? Então, aqui são principalmente nas periferias e um pouco na região central. Mas, quando eles caem, eles reduzem também nesses mesmos lugares, né? Então, existem certos processos territoriais que passaram a entrar em vigor, tanto uma engrenagem de assassinatos que passa a acontecer a partir dos anos 80 e 90 em São Paulo, que a gente viu naquela curva, mas como um regresso, né? Como se esses territórios voltassem a restabelecer uma ordem que não existia anos atrás, né? O que leva a essa reconstrução de algo que estava ausente, né? Esse sempre foi um tema que me interessou e que, a partir do qual eu comecei a entrar nessa área de pesquisa, né? E o tema dos homicídios é um tema muito importante, me parece, para pensar o Brasil politicamente, né? Se vocês virem aqui esses dados, são referentes a 2015, quando o Brasil teve 60 mil homicídios. Em 2017, o Brasil chegou a ter 65 mil homicídios, né? Foi o ano com mais homicídios da história do Brasil. Em 1980 eram 11 mil homicídios, né? Mas esses 59 homicídios é igual à soma de 69 países, assim, de grandes países, como todos esses pintados: Rússia, Estados Unidos, China, entre tantos outros, né? Ou seja, a quantidade de homicídios no Brasil é igual a de quase 70 países do mundo, e o Brasil é o país com maior quantidade de homicídios no mundo, né? Apesar de não ter guerras, conflitos étnicos, políticos, guerras civis, religiosos, ou nada parecido, né? Então, por que as pessoas se matam aqui, né? Essa sempre foi um tema de interesse, a partir do qual eu escrevi meu primeiro livro, que é O Homem X, que é uma reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo, depois a guerra, né, a história do PCC, e depois as milícias. No fundo, tem esse fio condutor que diz respeito à questão da violência territorial nas cidades, né? Aqui esse PowerPoint aqui é de São Paulo. Depois eu parto de São Paulo para falar do Rio de Janeiro, né? E a gente entra mais propriamente nas milícias. Mas então aqui é um pouco essa breve história dos homicídios na capital e um pouco discutindo essa lógica aí dos assassinatos. É interessante que naquela fase pré-anos 50, pré-anos 60, quando São Paulo era relativamente uma cidade média em processo de urbanização, e quando os homicídios eram altos, mas ficavam relativamente constantes na casa dos 10 casos por 100 mil habitantes, a maioria dos homicídios tinha um perfil bem diferente do que viria a ter, e acontecia dentro das casas. Os corpos eram encontrados dentro das casas, né? Então, você tem aqui em 65, 64% dos corpos tinham sido encontrados dentro das casas. E muitas das motivações dos assassinatos estavam ligadas ao contexto do ambiente familiar, desde a relação, desde o que hoje passou a ser chamado feminicídio, né, da relação possessiva do homem sobre a mulher, casos de ciúmes, que muitas vezes os homens se matavam depois de matar a mulher, suicídios muitas vezes eram comuns, ou casos muito fora da curva, né, como alguns episódios que acabavam ganhando grande destaque na imprensa. Esse caso é o monstro de Guaianazes, que matou crianças, mais o perfil que depois seria chamado de serial killer, ou coisa parecida, que estava ligado tanto à perda de um controle individual e de um excesso de ódio, ou de uma forma de enxergar a pessoa que você se relaciona como dono dessa pessoa e querer matá-la por um eventual algo que a pessoa, algo que uma mulher tem ciúmes e tudo mais, ou por alguém que era visto como louco, irracional, imprevisível, né? Então, os homicidas nessa época e os homicídios
eram vistos como um problema social que era, inclusive, punido pela polícia, tanto pela menor quantidade, pela comoção social que provocava, né? Porque o homicídio era aquele que, de alguma forma, acabava ameaçando as relações, a sociedade, a família e tudo mais, né? Isso vai começar a mudar de perfil, esse tipo de homicídio vai começar a mudar de perfil a partir dos anos 60, e é quando aquela engrenagem multiplicadora de assassinatos vai começar a entrar em ação. O homicídio, ele sai de dentro da casa e vai para as ruas da cidade, né? Então, vocês veem que em 75, só 45% dos homicídios aconteceram dentro das casas. Em 2000, quando os homicídios já tinham alcançado seu ponto mais alto, só 9,9% dos homicídios aconteceram dentro de casa, e 70% nas ruas. Ou seja, os homicídios ganham um novo perfil. E o meu argumento é um pouco esse. Esse crescimento dos homicídios, nesse contexto urbano de uma cidade que crescia muito aceleradamente, é o momento em que o homicídio passa a ser visto como um instrumento de ordem nas ruas desses bairros que se formavam, né? Então, o homicídio e o homicida deixam de ser vistos como os vilões para ser vistos como heróis. O homicídio deixa de ser visto como um problema para ser visto como uma solução territorial e de ordem nos locais onde os assassinos matam em defesa da ordem, né? Isso começa a ficar mais evidente nos anos 60, aqui em São Paulo, especialmente, quando são formados os primeiros esquadrões da morte, né? Explicitamente grupos que retiravam presos de uma unidade penitenciária que não existe mais, que era o presídio Tiradentes, tiravam essas pessoas dos presídios, levavam para a estrada, estrangulavam essas pessoas no carro, matavam do lado de fora, deixavam os cartazes, ligavam para as redações de jornais, dizendo, olha, tem tantos presuntos em tal lugar, dizendo que estava fazendo uma limpeza social dos ladrões, né? Na verdade, esse grupo se formou a partir da justificativa de uma vingança contra um policial que tinha sido morto. No Rio de Janeiro já existia um grupo de extermínio mais atuante, que vinha desde 1958. O grupo paulista visitou a polícia do Rio de Janeiro para aprender a respeito dos métodos e procedimentos do Esquadrão da Morte Carioca e montam um Esquadrão da Morte aqui. As estimativas, né, é que os Esquadrões da Morte aqui, que funcionam entre 69 e 71, matou cerca de 200 pessoas, né, variando até 2.000 em algumas estimativas. Tem um relatório da Embaixada Americana, feita durante 69 a 71, que estima que os esquadrões da morte, entre 69 e 71, em diversos estados, nasceu no Rio, foi para São Paulo, chegou ao Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, mataram cerca de 800 pessoas, né, o número mais preciso e mais bem documentado a respeito das ações do esquadrão. E é interessante que eram crimes que repercutiam pouco, e ainda repercutem pouco, e ainda se discute pouco, a ponto de, para vocês terem uma ideia, 800 mortes em 2 anos seria o dobro do que a ditadura militar mataria em 20 anos, né, que são 400 e tantas mortes, né? Mas esses crimes eram crimes que, de alguma forma, acabavam sendo pouco debatidos, né? E essa ideia de que matar é uma forma de você levar a ordem para o local e, a partir da eliminação do bandido, você deixa aquele local mais seguro, era muito presente e muito popular, né? Um dos chefes do Esquadrão da Morte aqui em São Paulo vai ser o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que em 69 vai assumir o DOPS durante a ditadura militar, inclusive vai ser um dos responsáveis pelo assassinato do Lamarca, a partir de 69, e vai ser um dos grandes líderes aí da estrutura do DOI-CODE na repressão contra os grupos guerrilheiros. Apesar dele ter montado o Esquadrão da Morte, ter sido julgado pelas mortes praticadas pelo Esquadrão, ele acaba recebendo uma promoção e indo auxiliar a ditadura militar no combate à guerrilha, como se a guerra ou a morte fosse uma forma de eliminar inimigos
e tornar a sociedade pela qual você trabalha, ou luta, ou batalha, mais segura, né? Isso é algo que vem de muito tempo atrás, né? Aqui são os justiceiros, que também são matadores, que passam a se articular nas periferias de São Paulo, em complemento à ação das polícias, que já estão matando muito fortemente nas periferias, né? Os justiceiros, eles são pessoas ligadas aos territórios, né? Muitas vezes financiadas por advogados, donos de bares e de comércios desses territórios, onde a polícia só chegava para usar a violência e matar suspeitos, né? Em 1969 tem a criação da polícia militar e do patrulhamento ostensivo, que vai configurar a forma de patrulhamento atual, de prisões em flagrantes e confronto nos bairros vistos como perigosos, contra os grupos vistos como suspeitos, uma ação muito violenta. E esses justiceiros, eles são lideranças locais que também passam a se articular para matar nesses bairros e, dessa forma, tentar levar uma ordem que eles acreditavam que chegaria por meio da violência, né? Essa foto aí é o Cabo Bruno, que foi um justiceiro famoso. Ele começou como policial militar e foi expulso da polícia. Em 84, ele deu essa entrevista para a revista Final. Diziam que ele tinha matado 200, ele falou, não, só matei 50, né? Ele saiu na capa se defendendo, só matei 50. E outros justiceiros se espalham por diversos bairros da cidade, né? Na Zona Norte tem o Rivinha, na Zona Leste tem o Chico Pé de Pato. Você tem uma infinidade aí de matadores que a polícia chega a estimar cerca de 1.000 atuando entre 1980 e os anos 90. Então, com essa crença de que a violência é um instrumento de controle e de ordem, e uma forma de você levar ordem a esses territórios, né? Aqui é o Cabo Bruno, já que a gente falou da Mariana, né? Aqui é o Cabo Bruno nos anos 2013, quando ele ficou 30 anos preso, né? Pelos assassinatos que ele praticou. E aí, quando ele cumpriu o tempo máximo que é permitido ficar na prisão, ele recebeu um indulto, e assim que ele recebeu um indulto, ele tinha se convertido dentro da prisão, se casado com uma pastora que eu conheci, essa que está do lado dele, a pastora Deise, e aí eu fui no dia que ele se assumiu a função de pastor numa igreja em Taubaté, no interior de São Paulo. E aí eu filmei e acompanhei a posse dele como pastor, né? E 2 dias depois ele foi assassinado. Ninguém soube direito, mas não se sabia se era vingança, se foi o PCC, quem foi que matou ele, né? Então, você tem justamente esse processo de urbanização acelerado acontecendo nas cidades, né? Isso vai acontecer em São Paulo, mas de alguma forma vai se reproduzir em outras cidades do Brasil. Vai acontecer no Rio de Janeiro de uma outra maneira, depois eu falo quando eu for falar da milícia, mas você tem esse processo de urbanização muito frenética para pessoas chegando das zonas rurais brasileiras para trabalhar nas indústrias, começam a viver perto desses locais de trabalho, perto das indústrias. Aqui há uma foto do Jardim Ângela, em 1962, né, ainda uma área próxima dos mananciais, área de chácaras e de lazer ainda da cidade, que começa a receber os novos moradores, né, desses bairros, que iniciam processos de autoconstrução, e a partir desses bairros, inclusive, que vão surgir os principais movimentos sociais, né, de São Paulo, movimento de habitação, muitos deles apoiados pelas pastorais da Igreja Católica, pelos sindicatos, que também atuam nessas proximidades. Vem do ABC, por exemplo, o movimento grevista em São Bernardo do Campo, que vai lançar o Lula e vai formar o PT a partir dos anos 80. Mas, junto com isso, você também tem muita confusão, né? Aqui é o Jardim Ângela em 62, e aqui é o Jardim Ângela em 2008. Ou seja, você tem um processo de crescimento muito grande, né? E, ao mesmo tempo, um processo de autoconstrução e de empreendedorismo muito forte, né, dessas pessoas. E a partir desses bairros emergentes que passam a crescer em São Paulo, as estruturas e as instituições centrais
para lidar com esse crescimento que era visto como desordenado e com o medo das pessoas que viviam na cidade, desses novos habitantes, né, vistos como iletrados, ignorantes, incapazes de se sociabilizar numa cultura urbana, o uso da violência pelas polícias também passa a se destinar para esses territórios, né? Mais uma vez, para proteger as cidades, para pedagogicamente ensinar essas pessoas a obedecerem às regras, como se a violência pudesse ser usada como um instrumento de ordem e de respeito à lei, né? Aqui é um pouco dentro dessa ideia desse novo patrulhamento que passa a se voltar para esses bairros novos que são vistos como lugares perigosos e que passam, de alguma maneira, a amedrontar a cidade, né? A partir de 70, tem a nova estrutura policial, né, da polícia militar ostensiva, que vai ser a base da segurança pública nas cidades, né, brasileiras, em São Paulo a mesma coisa, e que eles passam a fazer patrulhamento ostensivo nesses bairros para prender em flagrante, muitas vezes procurando confronto e matando durante o confronto, né? Aqui são alguns dados das mortes praticadas pela polícia. Em 1960, houve uma morte praticada pela polícia. 65, duas, né? Aí você começa a ter um crescimento. 70, 28, 75, 56. A partir dos anos 80, 300, vai alcançar uma média de 81 a 2005 de quase 600, e a partir daí a gente chega perto de 1.000 mortes praticadas pela polícia, né? Ou seja, você tem uma estrutura muito mais voltada para o confronto e para o patrulhamento ostensivo nesses bairros vistos como perigosos, sendo que o grande desafio das polícias, né, para lidar com esse problema da criminalidade é justamente a investigação que permite a compreensão do funcionamento da indústria do crime. Vocês são alunos de economia, vocês sabem a relevância de você compreender o processo de produção da indústria do crime, porque isso permite você identificar quem são os compradores, quem são os que recebem os carros roubados, quem são os que compram os carros roubados, onde o dinheiro é esquentado, onde o dinheiro é lavado. A partir da compreensão desse todo, da investigação, do olhar sobre esse todo, você consegue fragilizar a indústria do crime, muitas vezes de forma mais eficiente, fragilizando, inclusive, eles financeiramente, né? Mas é uma estratégia diferente que passa a ser empregada pela polícia diante desse estigma que os bairros pobres passam a provocar na cidade e diante do improviso e da aposta na guerra ao crime e no uso da violência que está embutido aí nessa mentalidade que vem desde antigamente como uma forma de você lidar com o problema. Então, mais uma vez, a violência sendo vista e usada como um instrumento de ordem, né? Como um instrumento para produzir obediência, né? Aqui é um pouco o mapa da cidade que identifica as mortes, os lugares das mortes, onde moravam as pessoas que morreram em confronto com a polícia, né? Basicamente nas periferias de São Paulo. O lugar, nessa época, de 2002 a 2011, mais violento era Sapopemba, mas basicamente Zona Sul de São Paulo, Zona Leste, Zona Norte e extremo noroeste de São Paulo, né? Aqui é uma foto de 1997 no centro de São Paulo, na Praça da Sé, né? Quem fez foi um amigo meu, o Luiz Paulo Lima, ganhou até o prêmio ESSO com essa foto, de um policial patrulhando no centro do Brasil, no centro da cidade, né? Então, essa ideia que eu acho importante, que vai continuar me ajudando a refletir sobre as milícias, quando eu vou falar com o Lobo, né, que eu acho que foi até o capítulo que vocês leram, e ele vai reproduzir, de alguma forma, esse discurso que eu ouvi de muitos matadores aqui em São Paulo, da crença de que ele matava ou de que ele usava a violência por um objetivo nobre, né, por um objetivo coletivo, para exercer uma função coletiva, né? E essa crença de que a violência é capaz de produzir obediência, que a violência tem um caráter pedagógico,
e que, de alguma forma, isso é muito forte no senso comum, e muitas pessoas acreditam, é muito difícil você desconstruir essa ideia. Desde um pai que acredita que batendo no filho, o filho vai obedecê-lo e vai segui-lo de alguma maneira. A gente vê até o próprio presidente que fala que se tivesse um filho dele, encher de porrada para o filho virar homem, né, como se isso produzisse algum tipo de efeito, e que levanta uma pergunta, né, por que as pessoas obedecem? Né? Qual é o tipo de liderança política, ou qual é o tipo de autoridade, e como essa autoridade pode fazer com que as leis sejam obedecidas, que as pessoas respeitem o contato coletivo. Né? É uma coisa que a gente reflete muito pouco, e por causa disso, dessa fragilidade política e de legitimidade política das instituições, a violência sempre acaba sendo usada como esse artifício. Né? Aqui é um pouco desses símbolos todos, né, associados à polícia, o faca na caveira, né, do BOPE, ou as caveiras da roda. Esses dias eu estava dando uma aula na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, e tinha um juiz lá que apontou uma coisa que tecnicamente correta, né, que a faca na caveira foi um símbolo usado pelo exército inglês durante a Segunda Guerra, quando eles conseguiram desarticular um grupo nazista e livrar, não lembro qual cidade, do exército nazista. Né? Então, eles usaram a faca na caveira como um símbolo de vida. Né? Então, de alguma forma, teria uma conotação positiva. Mas aqui no Brasil vai ter um outro tipo de enfoque, um outro tipo de conotação. Né? Inclusive, as músicas e os lemas e os hinos cantados por eles são sempre no sentido de você celebrar a morte do criminoso, né? São muito recorrentes, que tem na internet, todos esses hinos. E não só isso, né? Uma coisa que eu argumentei com o juiz é que uma coisa é você pensar em tropas inimigas e num contexto de guerra, numa batalha contra inimigos. Só que numa sociedade democrática, a polícia não está em guerra. A gente não está em guerra contra inimigos dentro da nossa própria cidade. O desafio da polícia é garantir os direitos, né? Nos territórios, inclusive. Né? E a prática de guerra contra o crime vem produzindo uma engrenagem de violência que nos engole, né? Ou que nos deixa sufocado, e que a gente não consegue sair dela. Né? Aqui é um pouco esse processo que depois eu vou discutir, e a partir das primeiras conversas que eu tive com os homicidas em São Paulo, né? Aqui são esses homicidas, eu entrevistei, eu digo esses homicidas porque todos eram homicidas confessos. Em 1999, quando São Paulo estava naquele pico de violência, né? Que a curva mostra. E eu fui entrevistá-los, eu estava fazendo uma matéria sobre chacina, São Paulo tinha 100 chacinas por ano, né? Nessa época. E eu conversei com um advogado, eu fui no terceiro tribunal do júri, que era o tribunal com mais casos de homicídios aqui na cidade, perguntei qual advogado que defendia mais homicidas lá no tribunal, eles me indicaram um advogado, me deram o nome do advogado, eu conversei com ele me apresentou vários clientes, estavam todos soltos, são esses daí, e para perguntar por que eles faziam chacina, por que eles matavam, quem que eles matavam. E a coisa que mais me impressionou na conversa foi justamente essa história que eu estou contando para vocês, que a partir daí, tudo isso que eu estou falando, eu comecei a pesquisar e elaborar sobre isso, que todos tinham muita convicção das mortes que eles praticavam. Né? Então, alguns já tinham matado 30, outros já tinham perdido a conta, porque você imagina, uma chacina tem 5, 6 mortos de uma só vez, né? E eles diziam com muita convicção, isso era repetitivo, eu conversei com mais de 10 deles, e que todo mundo que eles mataram merecia morrer, que eles nunca mataram nenhum inocente. Então, essa convicção de que eles estavam agindo de forma correta, moralmente correta, me chamou muita atenção. E outra coisa que me chamou a atenção eram os ciclos de vingança que cada uma dessas mortes provocavam, né? Então, um desses daqui, que eu não consigo identificar porque estão mascarados, me contou que ele matou a primeira vez porque um amigo dele foi morto num jogo de várzea, e ele jogava no mesmo time do amigo, e era muito próximo dessa pessoa,
e os amigos dele foram se vingar, e ele, por consideração, foi junto. A partir do momento que eles mataram o autor daquele homicídio, os amigos daquele que morreu também se articularam para se vingar e foram lá e mataram um do grupo. Isso iniciava e desencadeava processos que às vezes duravam 10 anos, né? Eu acompanhei um caso de homicídio do Jardim Ângela e junto com o Ministério Público, a gente acompanhou os desdobramentos, e de 1993, esse homicídio tinha provocado 156 homicídios na região do Jardim Ângela. E eu acompanhei outras histórias de conflitos que duravam 10 anos, e eu perguntava para as pessoas envolvidas nele, mas você lembra da primeira morte? Por que começou? Por que vocês não gostam das pessoas do outro bairro? Talvez eles não lembravam mais, mas gerações se sucediam comprando aquelas batalhas, né, aqueles conflitos. Então, tudo isso, né, para chegar no PCC e já começar a entrar um pouco mais na discussão das facções, né, o PCC, ele precisa ser compreendido a partir desse contexto conflagrado que São Paulo vive, né, desses conflitos territoriais entre grupos de jovens que estão se autodestruindo e que estão se matando num processo muito acelerado e que a polícia não tem controle sobre isso, muitas vezes joga gasolina nessa engrenagem, né, matando mais pessoas, né? Ou seja, os homicídios sempre vistos como a única forma de você lidar nesse contexto violento, onde outras pessoas matam também. Você acaba produzindo esse efeito dominó e bola de neve, que levava as curvas sempre a crescerem. E quando eu fui fazer o meu mestrado, né, na ciência política, com todo esse material e tal, eu queria explicar o crescimento dos homicídios e eu era muito pessimista da possibilidade de haver uma queda dos homicídios, porque como eles vinham crescendo há 40 anos, e cada homicídio produzia novos homicídios, eu imaginava que isso ia continuar crescendo, né, porque era a mesma tendência que vinham sendo reproduzidas em outras cidades, né. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer a dissertação, depois o doutorado, os homicídios só caíram, e caíram por 20 anos, né? Que me levou a ter que repensar as minhas hipóteses e ter que compreender o que estava acontecendo, né? Então, é a partir daí que entra o PCC, né? E aí já começa a entrar mais propriamente na discussão dessas organizações, né? Vocês sabem, o PCC surgiu em 93, depois do massacre do Carandiru, na penitenciária de Taubaté, com um discurso de produzir ordem dentro das prisões, inicialmente, né? Tinha muita violência, muita covardia, como eles diziam, dentro dos presídios, e eles estavam criando uma espécie de união entre os presos. O Gabriel usa a metáfora da maçonaria, né? Uma irmandade entre os presos, para criar uma organização de autodefesa, né, pautada nas leis do crime, né? Aí você tem os estatutos sendo produzidos, o que cada integrante ligado ou que estão no sistema penitenciário precisa respeitar, né? E com um discurso muito interessante, né, de que, olha, que vem no pós-hip hop, você já tem uma identidade urbana masculina crítica, né, que surgiu com Racionais MC, falando, ó, irmão tem que parar de matar irmão, a polícia é nosso inimigo. Você já tem isso sendo problematizado numa nova masculinidade urbana surgindo nas periferias, que o PCC, de alguma forma, reelabora e transforma num mote de união entre os presos e união do crime, falando que o crime tem que fortalecer o crime, e o nosso inimigo é o Estado, o nosso inimigo é o sistema. Então, de alguma forma, as instituições perdidas, apostando na violência, acaba produzindo esse efeito colateral, que é um discurso antissistema, né? No livro da guerra, né, eu e a Camila escrevemos, a gente acaba, de alguma forma, produzindo os nossos jihadistas, né? Jovens indignados com a violência ocorrida nas periferias, com os limites de ascensão social e as dificuldades do mercado de trabalho, que preferem morrer antes dos 25 anos ou ser presos, em vez de baixar a cabeça para o sistema e ser humilhado pelo sistema, né? O PCC e o crime conseguem, de alguma forma, trabalhar com esse sentimento de frustração e com esse sentimento de raiva
falando, olha, vamos bater de frente com o sistema, vocês podem morrer antes dos 25 anos, mas pelo menos vocês morrem de cabeça erguida como homem, né? Então, a gente acaba produzindo os nossos homens-bombas suicidas também, né? A partir da nossa própria história, dos nossos próprios conflitos, né? Dos nossos próprios problemas. Então, aqui tem o PCC com esse discurso, né? Tem, a partir de 2001, tem a primeira mega rebelião, quando mais de 15 presídios fazem se mobilizam, com 25 mil homens ao mesmo tempo mobilizados pelo celular, né? Então, uma das coisas que eu acho importante para entender essa transformação do PCC e essa nova reconfiguração que eles vão ter no crime paulista é o surgimento de uma nova tecnologia, que é o celular, que permite que eles possam se comunicar dentro dos presídios e com o lado de fora, né? Então, surge uma nova tecnologia, no momento que eles já tinham dominado boa parte dos presídios paulistas, que permite que, a partir dos presídios, eles passem a fazer um papel de uma agência reguladora do mercado do crime, né? Isso vai se acentuar principalmente quando o Marcola assume a presidência, junto à liderança do PCC, junto com o grupo dele, que vão embarcar no negócio de drogas, no tráfico de drogas, para financiar a facção. Só que esse novo modelo de negócio vai ocorrer com regras mais bem estabelecidas, né? Desde o estatuto, mas uma série de salves que começam a ser produzidos, estabelecendo protocolos de regulamento, né, que profissionalizam a cena de drogas em São Paulo, né, ao longo do tempo, a ponto de fazer com que o PCC, a partir de 2008, 2009, dê passos largos, né, seus integrantes deem passos largos, cheguem às fronteiras, passem a atuar no mercado atacadista, comprando na Bolívia, Colômbia, Paraguai, maconha, cocaína, para distribuir para os demais estados brasileiros. Então, o PCC dá um grande salto de qualidade aí, a partir do momento que ele deixa o varejo da droga e as disputas territoriais que o varejo da droga produzia, para alcançar o atacado e distribuir droga para outros mercados, fugindo das disputas territoriais, que são sempre as mais problemáticas e custosas do negócio das drogas, né? A venda varejista é sempre muito mais problemática e custosa do que a venda atacadista. Então, o PCC acaba tendo esse salto de qualidade, né? E aqui é um pouco também entender as políticas públicas, né? O PCC cresce a partir do sistema prisional, que, a partir do massacre do Carandiru, você tem uma mudança na gestão de administração penitenciária, e São Paulo vai passar de 40, 50 mil presos para 230 mil presos, mais de 1 milhão de presos vão passar no interior dessas unidades penitenciárias, e como é muito caro a manutenção do dia a dia desses presídios, você precisa delegar essa gestão para os presos. Então, esse processo acaba fortalecendo as lideranças prisionais. A partir do momento, quanto mais pessoas você prendia, mais forte ficavam esses chefes das facções que controlavam os presídios, né? Então, as instituições acabam apostando em políticas públicas que produzem efeitos colaterais indesejados, né? Isso, de alguma forma, se replica no país, né? O Brasil passa de 90 mil presos para 800 mil presos, quase, nos dias de hoje, prisões também superlotadas, e com a chegada do PCC nas fronteiras e a distribuição mais profissional de drogas nos demais estados, o mercado nos demais estados passa a se organizar a partir das prisões também, reproduzindo o modelo de gangues prisionais e gestão do território nos demais estados brasileiros. Então, o Brasil chega a ter 70, 80 gangues prisionais, cada uma com suas peculiaridades nos seus estados, né? Só que é interessante que, em São Paulo, o PCC consegue ser hegemônico a partir do controle quase total das prisões e funcionar como uma agência reguladora de mercado. Diminuir os riscos, né? Realmente você tem um ganho no mercado de drogas e dos participantes desse mercado criminal e ilegal,
independente de participar ou não da facção, né? A redução dos homicídios e o aumento da previsibilidade nesse mercado faz com que as regras sejam respeitadas e que o PCC passe a ganhar legitimidade como grande mediador e agente regulador desse mercado. Nos outros estados isso não acontece. O PCC chega nas prisões e encontra resistências locais, territoriais, algumas vezes produz sérios embates com grandes rivais e acaba exportando violência para outros estados brasileiros, né? Porque a narcoeconomia tem essa lei que acaba sendo importante e ajuda a entender a dinâmica de diversos estados. Quando você não tem competição, ou quando você tem um grupo hegemônico, você tende a ter um mercado ilegal e de drogas menos violento. Mas quando há competidores disputando esse mercado, por ser um mercado ilegal, essa disputa acaba sendo feita pela violência. Então, você acaba vendo um crescimento da violência nesses mercados. E foi o que aconteceu, né? Estados como Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, que eram os menos violentos do Brasil nos anos 80 e 90, a partir dos anos 2010 até hoje, lideram os rankings de homicídios do Brasil, né? Ao passo que São Paulo se tornou o estado menos violento do Brasil, né? Aqui são as gangues, né? Aqui é um pouco o livro, aqui é um trabalho que eu faço no G1, que é o Monitor da Violência, que a gente contabiliza os homicídios, né? E dessa forma, contando os homicídios, a gente tenta expor o problema e pressionar os estados na redução dos homicídios, né? A partir do momento, é interessante que tem funcionado, inclusive, porque a partir do momento que você vê um estado vizinho com bons resultados, um governador rival que é vizinho ao seu estado conseguindo bons resultados, você acaba tentando entender o que está acontecendo, reproduz boas políticas públicas, e houve, em 2018, uma queda dos homicídios, 2019 continuou caindo, voltou a crescer em 2020 por causa do governo Bolsonaro e esses descontroles de armas e da polícia mesmo que passou a acontecer, né? A partir daí, putz, eu acho que eu comecei, eu acho que eu vou falar uns 10 minutos, vocês veem, eu vou deixar as perguntas para as milícias, né, porque eu vou falar sobre as milícias, mas é interessante, porque eu fui um paulista que caiu de paraquedas no Rio de Janeiro, né, a partir do momento que eu escrevi esse livro com a Camila. E também eu achei que era quase uma obrigação tentar entender esse fenômeno a partir da eleição do Bolsonaro, né, que era um político que durante a sua carreira política tinha feito essa apologia à violência paramilitar, né, ou essa apologia à violência como uma forma de produzir controle, né, como se ele representasse os integrantes de um exército que estava em guerra contra alguns bodes expiatórios ou inimigos que produziam mal da nação, né? Então, esse discurso de violência instrumental, uma violência redentora, de alguma forma, era muito simbolizado na figura do Bolsonaro, né? E a gente imaginava que depois de 30 anos de democracia, nova república, isso iria essa forma de enxergar as coisas iria arrefecer, né? E o que a gente vê com a eleição de Bolsonaro é o oposto, né? Um retrocesso civilizatório inimaginável, né? Então, o livro partiu das milícias, partiu muito desse estímulo, né? De o que as pessoas enxergaram no Bolsonaro, como a história do crime no Rio ajuda a entender a eleição do Bolsonaro, como é que as milícias ganharam força, né? E as milícias e o crime no Rio é muito diferente de São Paulo, justamente por esse aspecto territorial que eu estava falando, né? As facções como o Comando Vermelho, a primeira e o terceiro comando, que surgem nos anos 80, elas já surgem como apostando no tráfico de drogas como forma de financiar, e no mercado varejista de drogas, que depende muito do controle territorial para acontecer. E, inclusive, as disputas lá por território é muito presente nesse mercado varejista, porque ele é estratégico para as receitas que esses grupos formam, né, fazem. Com o passar do tempo, né, e com a própria forma da polícia
atuar nesses morros, esses conflitos recorrentes de incursão das polícias nos morros. Você começa a ter um comércio de armamento pesado muito forte no Rio, né? E esses territórios e essas vendas, esses mercados varejistas passam a ser controlados por grupos fortemente armados com fuzis. E os fuzis, a quantidade de fuzis, inclusive, passam a ser a medida do poder político desses grupos nos territórios. Então, no Complexo do Alemão, você tinha o Comando Vermelho com 400 fuzis. Na Vila Vintém eram 50. No Jacarezinho, 200. E essa era até uma forma de medir politicamente o peso da liderança de cada um desses territórios, que produzia cenas terríveis e traumáticas no núcleo da Zona Sul e Zona Norte do Rio, né? Porque essas balas de fuzis, inclusive, quando são disparadas entre prédios e no meio do túnel, Rebouças, como a gente via com frequência, você não consegue nem se proteger delas, porque elas furam porta de carro, furam porta de parede. Era uma cidade saturada com isso, né? Chega nos anos 2000, nesse processo traumatizante, né? Que, inclusive, culmina com a morte do Tim Lopes, jornalista, queimado em 2002. As milícias surgem nesse contexto, de 2002 em diante, 2001, a partir do modelo do Rio das Pedras, né? Que é uma comunidade da Zona Oeste, que cresceu muito rapidamente também, tem 40 mil pessoas vivendo nela, mas esse processo de urbanização no Rio das Pedras ele foi coordenado por uma associação de moradores, que era dominada por policiais. Esses policiais que comandavam essa associação de moradores, eles vendiam os lotes das pessoas que iam morar no Rio das Pedras, que tinham fama de ser uma comunidade muito segura, porque eles matavam os ladrões, né? Eles exerciam esse papel de polícia mineira no Rio, em vez de justiceiro, eles chamam de polícia mineira, para deixar o território mais seguro. E foram acumulando capital, investindo no negócio, nos comércios do bairro, né? Rio das Pedras é um lugar com muitos comércios, né? Que eram usados para lavagem de dinheiro, o dinheiro acabava sendo investido lá, né? Então, esse modelo, de alguma forma, virou uma referência entre policiais que viviam nesses bairros e que passaram a reproduzir esse modelo, se vinculando a associações de bairro, começando a cobrar por serviços nesses territórios para financiar a proteção desses territórios e se venderem como um antídoto à expansão territorial dos traficantes no Rio de Janeiro. Então, eles tinham esse apelo, que foi muitas vezes comprado pelos políticos, de uma autodefesa comunitária. Eram grupos paramilitares que, na verdade, estavam apenas se organizando para se defender da expansão territorial dos traficantes, né? E isso começa a se espalhar nos arredores de Jacarepaguá, também em outra área da região da Zona Oeste do Rio, que é Campo Grande e Santa Cruz, um pouco mais distante, mas que fica próxima à linha de trem da Central do Brasil, né? Dos subúrbios mais tradicionais, mas que os milicianos de lá, eles passaram a se financiar e ganhar dinheiro também nos anos 90, principalmente cobrando e ganhando receita a partir de transporte clandestino, né? Eles dominaram o negócio das vans e passaram a ganhar dinheiro com o transporte. E esse modelo acabou ficando fortalecido, né? Porque tinha a conivência das autoridades e dos chefes da segurança pública e do poder público, e, ao mesmo tempo, a partir do momento que eles controlavam os territórios, eles passaram a diversificar as atividades exercidas nesses territórios que forneciam dinheiro para eles financiarem. Então, além de venda de taxa de proteção, venda de gás, venda de internet, venda de gato-net, que é a TV a cabo clandestina, venda de cigarro pirata, venda de kit churrasco, venda de terrenos em áreas protegidas ambientalmente. Então, houve uma grande devastação de áreas de matas, onde foram construídos prédios de 7, 8 andares, como um deles em Muzema, que desabou em 2019, que matou mais de 20 pessoas, e que era liderado pelo Adriano Magalhães da Nóbrega, né, que é o capitão, que era muito amigo da família Bolsonaro, que inclusive
os dois familiares dele a mãe e a esposa eram contratadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Então você tem esse processo desse novo modelo de negócio legitimado e com a conivência das autoridades que passam a dominar as áreas do Rio, né? E o que passa a vigorar, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, ouvi de alguns entrevistados, que é uma metáfora interessante, que começa a se fortalecer, principalmente com a crise institucional e fiscal do Estado, a partir da prisão do Sérgio Cabral, do Pezão, que rui, né? Você tem um momento de esperança até as Olimpíadas, né? Do Copa do Mundo, Olimpíadas, Rio vive um bom momento, com as UPPs e tudo mais, mas já a partir de 2016, com as prisões, as instituições ruem e as milícias passam a mandar no Estado, né? Com a fragilidade das instituições democráticas de lá. E a metáfora que usaram, e hoje eu acho que hoje é muito adequada para se pensar nesse processo político vivido pelo Rio, é que o Rio de Janeiro é uma espécie de Game of Thrones, né? São vários tiranos armados dominando territórios, então são mais de 700 comunidades controladas por essas tiranias armadas, com diferentes bandeiras, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, milícias, milícias junto com o Terceiro Comando Puro, que eles já estão hoje associados ao tráfico de droga, milícia e Terceiro Comando Puro já estão associados, a DEA e tudo mais. E você tem esses morros com diversos tiranos lutando entre si, como se fosse uma era pré-republicana, onde não existe um Estado democrático capaz de exercer o monopólio legítimo da força, né? Você tem um Estado frágil e diversos territórios praticamente independentes, com tiranias armadas que exercem a lei do silêncio nesses territórios, oprimem as pessoas, polícias incapazes de lidarem com o problema, de restabelecer o Estado de Direito no Estado, numa situação muito dramática, né, vivida pelo Rio de Janeiro. Eu já falei demais, gente, eu vou parar aqui, porque senão fica muito cansativo. E aí, se vocês quiserem perguntar, continuar o papo, a gente continua por aqui. Deixa eu parar a minha apresentação, né? Parei? Parou. Parei a apresentação? Não, parar a apresentação. Beleza. Bruno, super obrigada pela sua exposição, interessantíssima, muito impressionante. E a gente tem uma dinâmica aqui, né, que inicialmente um grupo formula questões, né, para o palestrante, e depois a gente abre para questões mais gerais. Então, queria que o grupo aí que trouxesse as suas questões, por favor. Então tá, vou começar então. Primeiro a gente vai agradecer pela palestra, né? Foi muito boa, a gente conseguiu aprender bastante. E a primeira questão que a gente vai trazer é que, ao longo do texto, fica claro que uma das justificativas mais recorrentes para esses extermínios acontecerem é o fato da vítima ela não seguir as regras da comunidade, e essas regras elas são tidas como supostamente essenciais para o bem-estar do todo. No entanto, quando a gente analisa as ações desses grupos de extermínio, fica claro que quem acaba por criar e impor esse conjunto de regras são os próprios grupos de extermínio, através da violência e da opressão. Então, nesse sentido, o que a gente gostaria de saber é que como essas justificativas e essas ações elas são vistas pelos próprios moradores dessas comunidades, se eles aprovam, e se eles aprovam é por medo desses grupos de extermínio, ou é porque eles veem eles como uma forma de Estado paralelo, já que o Estado é ausente. E eu também queria trazer uma outra questão, uma segunda questão, que é que, ao longo da entrevista com o Lobo, o entrevistado, ele reconta o meio que ele foi criado, e fica muito claro que os roubos, eles eram intoleráveis, porque eles causam desordem e imprevisibilidade, isso acaba afetando o coletivo, enquanto que os assassinatos, eles realizados por esses, né, chamados justiceiros, eles eram aplaudidos por resgatar a ordem para a comunidade. E o que a gente pensou é que, com a emergência ao longo das últimas décadas de programas sensacionalistas na mídia,
e da retórica neopentecostal, uma coisa que a gente acabou abordando nas últimas aulas, e tanto esses programas quanto essa retórica, elas são atreladas a uma banalização da morte, da violência, da criminalidade. A gente gostaria de entender se isso acabou aprofundando e disseminando essa mentalidade justiceira. E se aprofundou, que maneira a gente pode fazer com que essa mentalidade seja dissipada e que perca seu apelo? Acho que é isso. Legal. Eu acho que a gente tem um vai e vem, né, desses momentos no Brasil. E a maior crise que a gente viveu, eu acho que é inegável, foi a eleição do Bolsonaro, né, que foi o ápice desse momento, porque o Bolsonaro, ele é uma pessoa que, ao longo dos 28 anos como deputado, defendeu a morte de bandidos, defendeu a violência paramilitar, ele chegou a fazer discursos em que dizia, inclusive no Congresso Nacional, para importar grupos de extermínios da Bahia para o Rio de Janeiro para matar bandidos. Ele falava absurdos desse nível, que a solução do Brasil era a eliminação de 30 mil pessoas. Eu acho que isso está super bem documentado, e ele foi escolhido, né, como presidente. Então, isso, de alguma forma, dá a entender o desafio que é lidar com governantes populistas que usam o medo e que trabalham com esse medo para ganhar poder político e econômico. E um dos grandes problemas dos grupos de extermínios, uma das sementes da milícia no Rio de Janeiro, é justamente essa conivência com os assassinatos da polícia, né? Porque a partir do momento que você aplaude o assassinato policial, e a partir do momento que a polícia se sente sem controle para matar, o passo seguinte é eles buscarem enriquecer com essa autorização que a sociedade dá para eles, e eles começam a ficar ricos com esse poder, tendo uma vantagem comparativa na competição do mercado do crime, né? Isso aconteceu nos Esquadrões da Morte, isso aconteceu com os justiceiros, isso aconteceu com os grupos de extermínio da Baixada Fluminense, isso acontece com as milícias, isso acontece com polícias violentas de uma forma geral. A partir do momento que você perde o controle, inclusive sobre os excessos e sobre a violência praticadas pelos homens da polícia, você passa a perder o controle da polícia. E eles passam, inclusive, a ser protagonistas do crime nas cidades onde eles atuam, que foi o que passou a acontecer com as milícias. Agora, lá no Rio, eu perguntava, eu ouvi muito, né, uma espécie de dilema recorrente entre vários moradores de lá, que era tráfico ou milícia, né? O que eu prefiro, tráfico ou milícia? Daí você tem os pontos positivos na milícia, que eles têm a conivência do Estado, então por isso não tem operações policiais nos lugares controlados por milícia. Então você não tem tanto risco de seu filho morrer por bala perdida, essas tragédias que a gente vê cotidianamente no Rio. Mas, por outro lado, eles cobram da população, que tem que pagar gás mais caro, às vezes eles derrubam muito recorrente hoje em dia, eles derrubarem a rede de internet para botarem a rede de internet deles, furam cano de água para vender água mais caro, assim, você tem várias coisas assim, e a população acaba tendo que financiar o ganho deles. No caso do tráfico de drogas, não. Você tem a receita baseada na venda de drogas, ao passo que você tem, por outro lado, um problema sério, que é essas incursões recorrentes da polícia, que às vezes você está saindo 6 horas para trabalhar ou levar o filho na escola, tem um helicóptero em caveirão subindo na ladeira da sua comunidade, e amigos morrem assassinados, crianças morrem com bala perdida e tal. E eu achava interessante esse dilema porque, assim, a fragilização do Estado é tamanha que eles não consideram a opção democrática, né? De um Estado de direito que garanta as regras e as normas e que liberte essas pessoas dessas tiranias armadas, né? Que são ruins de qualquer forma, né? Isso que você falou, né? Os justiceiros, eles estabelecem as regras para beneficiar a si próprios e seus próprios ganhos criminosos, né? E seus lucros. Ao passo que o Estado moderno, ele exerce, ou deveria buscar exercer o monopólio legítimo da força,
em defesa de um contrato coletivo, pactuado pela sociedade, e garantindo direitos para todos nesses territórios, né? Então, é uma grande ilusão, mas, ao mesmo tempo, é um grande desespero, porque é muito difícil. Isso, eu acho que a gente precisa lidar com isso, né? Hoje em dia, eu acho que a esquerda tem feito essa crítica, né, o fato de ter aberto mão do debate sobre segurança pública, porque as pessoas, elas podem ganhar um salário mínimo, receber R$500 por mês, ou trabalhar 12 horas por dia, ter uma imensa dificuldade para ganhar a vida. Tudo isso é muito difícil. Mas é insuportável você ser assaltado às 5 da manhã no ponto de ônibus, apesar do esforço que você faz. Isso é insuportável. E essa imprevisibilidade é intolerável. E as pessoas levam isso muito a sério. E é necessário ter respostas para isso. Discutir esse problema, discutir esse medo, discutir essa frustração, discutir pessoas que se sentem à mercê de covardes que fazem isso. Isso é muito sério, né? E a gente às vezes não presta atenção como deveria nesse tipo de reclamação. E quem acaba surfando nisso são os populistas autoritários que prometem lidar com isso pela fórmula mágica, que é matando, exterminando os criminosos, né? E é difícil você mostrar para as pessoas que, historicamente, levando um argumento mais racional, isso vem produzindo mais violência e tem transformado e criado um descontrole geral, né, que a gente não está conseguindo lidar, justamente por isso que a gente tem produzido. Os policiais estão virando protagonistas do crime por a gente autorizar isso, né? Mas a gente, hoje em dia, tem que lidar com esse debate, né? Tem que entrar nesse debate e tentar apresentar respostas de uma certa credibilidade, de que pelo menos a gente leva a sério essa sensação de vulnerabilidade, né? E esse medo. A gente precisa dialogar com esse medo também. Eu acho que é um desafio, mas eu acho que é importante, né? Putz, talvez eu tenha fugido um pouco das respostas. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Ficou bem claro que essas pessoas, elas não veem o Estado democrático de direito como resposta, né? Por isso que eles acabam aprovando ou até mesmo endossando a prática dos milicianos, né? O grupo tem mais questões? Sim, nós temos mais uma segunda questão. Então, boa noite a todos os professores, boa noite, Bruno, agradecendo novamente pela participação. E a nossa segunda questão parte de um outro trecho que nos chamou a atenção na narrativa do Lobo, onde ele diz que, a princípio, ele tinha intenções de ser parte da força policial, movido por um desejo juvenil, né, de ajudar na comunidade, participar dessa suposta manutenção na ordem, mas como você mostrou, né, comentando outros trechos da narrativa de vida do Lobo, ele acabou se envolvendo com um grupo miliciano. Então, a gente queria perguntar se você teve algum panorama durante as entrevistas e as suas pesquisas de que modo figuram a polícia e as milícias no imaginário dos jovens dessas comunidades, né? Pensando nesse pano de fundo desses jovens que têm esse ideal de auxiliar na busca por uma ordem nas comunidades, nos bairros em que eles moram, e também pensando que policiais estão envolvidos direto ou indiretamente com a atuação das milícias. Então, se há alguma oposição, né, entre essas duas figuras no imaginário dos jovens, entre polícia e milícia, ou se para eles os dois são essa fonte de ordem. Eu tenho conversado bastante com alguns moradores do Rio agora, porque de diferentes bairros, porque eu estou fazendo um podcast do livro, né, com aquele pessoal da Rádio Novelo. Então, a gente tem feito várias entrevistas de novo. E uma coisa que é muito clara é que a situação escapou do controle, e ninguém mais hoje tolera, quer dizer, não que seja uma indignação que tenha possibilidade de reação,
mas eles precisam se sujeitar a esse poder, mas percebem como ele provoca problemas, né? Então, o que é muito comum, por exemplo, hoje é a extorsão de comerciantes para pagar a taxa de mensalidades, né, de proteção, e caso você se negue a pagar, você tem no dia seguinte a sua loja roubada. Então, a gente ouviu muitos relatos desse tipo. E não só isso, às vezes você aceita pagar, depois de 2 meses dobra a taxa. E você vai reclamar, pô, não dá. Aí passa uma semana, sua loja é roubada, você só está vendo? O crime aqui está muito ruim, você tem que pagar, senão os ladrões, vocês sabem como é. E a situação está nesse nível, né? O descontrole é absurdo. Então, uma senhora que eu estava conversando falou, olha, eu estou, durante a pandemia, penando aqui para vender sanduíche, ela tinha uma barraca de sanduíche em Campo Grande, e o cara cobrava R$20 por semana dela. E aumentou para 30. Ela falou, olha, eu não tenho condição de pagar. E eu não tenho condição de pagar, e eu vou falar real para você, porque ela era descolada, assim, ela conhecia as pessoas, dialogava com esses caras. E ela falou, porra, eu tenho que pagar R$30 para você que tem uma camisa polo de marca X, sua calça jeans é de marca tal, seu tênis é marca tal, você não faz porra nenhuma, eu tô aqui passando fome, trabalhando 16 horas por dia para conseguir uma cesta básica e tem que pagar um vagabundo como você que tem essas, né? E ela teve que sair, fechar o negócio, porque ela achou que ela ia morrer, porque ela não estava aguentando mais, estava saturada. E são relatos assim, muito frequentes, né? De muita covardia e de muita tirania, né? E de pessoas que realmente acham que podem tudo, né? E não há alguém que vislumbre bater de frente com esses caras, né? Porque você não pode pedir ajuda para a polícia. É uma situação muito cruel, assim, muito triste, muito triste. Então, essa sensação, eu acho que está, de alguma forma, ela está se espalhando, ao mesmo tempo que as pessoas querem ordem também. Mas elas percebem que essa é uma falsa ordem. Então, inclusive, algumas pessoas que eu conversei falavam, não, antigamente, a milícia dos anos 2000 eu gostava, agora é insuportável, porque está acontecendo essas coisas. Assim, amigos meus da zona norte do Rio, próximo da Tijuca, que, enfim, classe média lá, eles falaram que derrubam um poste de internet na classe média, assim, para instalar uma internet miliciana hoje. Eu viajei na Supervia, depois que eu escrevi o livro, o pessoal da Supervia me ligou, entrou em contato, estava querendo falar a respeito dos problemas que estavam tendo lá, né? E a Supervia teve um investimento de um grupo japonês que cuidava do trem no oeste do Japão, né? E vieram investir no Rio, no Rio de Janeiro, na Supervia que cruza, né, os bairros, Zona Norte e Zona Oeste do Rio. Eles falaram, a gente tem que fazer vários serviços que não são a gestão do trem e das linhas de trem, que você imagina, um desafio. Milhões de pessoas transportam diariamente por lá, só que eles têm que tirar 10 toneladas de lixo por dia dos bairros, os bilhetes são falsificados e as coletas são falsificadas, e o crime vem de bilhetes, eles não conseguem ter receitas em diversas estações. Tem estações que começam a vender droga, grupos começam a vender drogas dentro de estações, inclusive com neon anunciando, e aí eles precisam gerir para parar a venda de drogas dentro da estação. Os trilhos são usados como lugar de desova de corpos, porque as pessoas não querem que os corpos sejam recolhidos pela polícia, jogam os corpos nos trilhos de trem. Fios de cobre são roubados aos montes, e aí o farol para de funcionar, e você tem que fazer a operação por rádio. Eles estão falando que a gente não sabe o que fazer. E vai falar com a polícia? E o que a polícia vai fazer? Aí faz uma operação em Jacarezinho e mata 28 pessoas. É muito dramático, é muito dramático.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, ao mesmo tempo, você tem essa sensação aí de inconformidade e que talvez, para as próximas eleições, isso permita o surgimento de um candidato compromissado com restabelecer o Estado de Direito, e não só um candidato, né? Porque, enfim, historicamente, o Marcelo Freixo, por exemplo, é uma figura muito comprometida com isso, mas não adianta ele sozinho, ele precisa estar junto com outros, né, do centro-direita, de pessoas compromissadas com a democracia, né, porque o desafio é tão grande que não adianta um mártir, né, você tem que ter um compromisso da sociedade, né, você tem que ter alianças políticas, você tem que ter um grupo forte, que tenha coragem, mas não só coragem, mas tem que ter condições políticas de fazer as mudanças necessárias, né. Então, eu estou um pouco esperançoso com 2022. O grupo tem mais alguma questão? Tem mais uma, sim. Ok. Boa noite, gente, a todos. Muito obrigado, Bruno, pela sua exposição até aqui. Então, para encerrar, eu trouxe mais uma perguntinha aqui. Ao narrar as cenas de barbárie e abordagens punitivas das milícias aos que não seguem as regras, o Lobo, ele afirma que essa é uma realidade que faz parte de um cotidiano que é impossível, né, de mudar. Então, o grupo queria saber, né, se existe, na sua opinião, alguma alternativa para a gente combater o modus operandi desse sistema de poder criado pelas milícias, tendo em vista que enfim, elas estão aparelhadas, né, no Estado, com a polícia, com a própria política, e tem também a questão da adesão e apoio a esse tipo de, abre aspas, né, regime nas comunidades por parte de alguns moradores. E se você vê, então, né, alguma alternativa para combater, qual seria ela? E, enfim, quais seriam os caminhos aí, você acredita? Eu acho, um pouco que eu falei no fim da resposta anterior, eu acho que o primeiro passo, e a solução é política, então, não adianta a gente pensar em soluções se a gente não colocar para governar o Estado pessoas compromissadas com essas soluções, né? Então, eu acho que primeiro há necessidade de na próxima eleição, ser possível eleger pessoas compromissadas com essas mudanças, né? E pessoas corajosas e que assumam e que partam desses desafios que existem, né? Eu vi na semana passada uma nota de que, por exemplo, Marcelo Freixo estava conversando com o César Maia, com o Rodrigo Maia, com o Eduardo Paes, também o Lula estava discutindo uma candidatura. Eu acho que tem que ser coisas desse porte, com espectros políticos amplos. E, a partir daí, a gente pode pensar em retomar o controle. Agora, você tem que retomar o controle sem causar o pânico e o caos, né? Então, tem que ser muito cirúrgico e muito firme, né? E, às vezes, existem aspectos simbólicos importantes, né, que ajudam a criar um novo estado de ânimo. Eu acho que as UPPs foram interessantes em algum sentido por causa disso. O Rio, entre 2008 e 2014, parecia que tinha jeito, né? Teve até aquela capa da Economist famosa com o Corcovado entrando em órbita, as receitas do petróleo estavam bem, as UPPs pareciam funcionar, os homicídios vinham caindo, e você podia, inclusive, ir almoçar numa favela onde um restaurante tinha estrelinhas no Guia Michelin, no New York Times, né? É uma coisa, né, bacana você fazer um turismo lado B, assim, tirar um selfie na estátua do Michael Jackson no Morro do Dona Marta, quando ele tocou lá, você tinha um circuito alternativo, tal. Parecia que, assim, coisa linda acontecendo. E quando vem à tona todos os desmandos e os esquemas do Sérgio Cabral, a coisa desaba. Mas, assim, em algum momento, quando o executivo tinha uma certa legitimidade,
o Rio de Janeiro parecia ter Estado de Direito e regras, ao passo que quando isso desaba, vira uma selva. Então, assim, o aspecto simbólico das instituições acaba sendo importante. Então, mais importante, às vezes, do que transformar, é você criar simbolicamente uma imagem de autoridade e de que as regras do jogo existem e valem e devem ser respeitadas. Você tem um desafio político de passar essa mensagem. E, às vezes, por exemplo, eu estava conversando até com esse pessoal da Supervia, né, sobre todos esses problemas e tal, e a gente estava falando sobre Nova York. Nova York, em 1970, o metrô de Nova York teve um caso famoso nos jornais de lá, que um corpo ficou quatro dias seguidos andando para cima e para baixo no metrô de Nova York, morto, porque ninguém percebeu que ele estava morto, estava sentado no trem, tinha tido um ataque, um infarto, ele ficou indo para cima e para baixo. Tinha um matador do metrô de Nova York que virou herói da cidade, porque ele matava ladrão no metrô de Nova York. Era um caos, era aquela época daqueles filmes de gangue em Nova York, né? E a revitalização de Nova York partiu do metrô também, né? Você teve todo esse processo na economia, o pessoal discute, né, alguns aspectos daquele broken windows, né, das janelas quebradas, mas eu acho que tem uma discussão interessante aí, que às vezes a imagem do local, de que você acaba com as pichações, troca o vidro, troca o banco, não sei o quê, você simbolicamente passa uma imagem de que existe ordem, de que existe regra, e você deixa de dar a visão de que é terra de ninguém. Então, às vezes, simbolicamente, a revitalização de um espaço como a Supervia, como os trens do Rio, podem ser importantes para a autoestima da cidade, porque a Supervia, simbolicamente, é muito importante. Ela leva do centro para o subúrbio, tem os bairros que são os redutos do samba no Rio, e que a classe média vai no Meiro, Baixo Meiro, você tem escolas de samba, a Estação Primeira de Mangueira, inclusive, é uma estação chamada por causa da estação da Supervia, que hoje é do lado do Maracanã, mas você tem uma agenda cultural que o trem leva. Então, às vezes, você tem esses aspectos simbólicos importantes que dão a ideia de que agora você tem autoridade, mas uma autoridade legítima, não é uma autoridade que é o exército inimigo que vai massacrar os outros, ou matar os outros, né? Você tem uma autoridade que representa o Estado de Direito, e que a partir disso você estimula as pessoas a obedecerem, e motiva as pessoas a obedecerem. Eu acho que seria um pouco por aí. Show de bola, Bruno. Muito obrigado. Desculpa, Lucas. Eu vou abrir para as questões, mas eu queria, antes de fazer uma pergunta, né? Quando você mostra essa explosão da taxa de homicídios, a partir mais ou menos dos anos 60, que elementos você mobilizaria para explicar esse crescimento, né? Além de uma urbanização, quer dizer, o que aconteceu aí, né, nesse processo? E vou abrir também só mais um comentário que eu pensei muito hoje. O Bruno tá aí, que sumiu a imagem dele para mim. Tá, ele só fechou. Me deram um sanduíche e eu fechei. Não, pode fechar. Fica à vontade, Bruno. Desculpa. Não. Pode falar. Estou ouvindo. Não, eu só fiquei pensando, essa nossa aposta, né? Quer dizer, esse Estado que supostamente deveria ter um monopólio de um uso legítimo da violência, isso não se concretiza. E eu pensei muito no filme daquele Notícias de uma Guerra Particular, né, que mostra tanto a figura que acho que, eu não lembro se ele deu origem, se é o cara que dá origem à figura do Capitão Nascimento, eu não lembro bem isso, né, aquele policial esgotado. Sim, Rodrigo Pimentel. Né, ele esgotado, dizendo isso aqui é uma guerra sem fim, nós não vamos chegar em lugar nenhum, mas nós estamos na guerra, né, mas aí surge aquela figura muito impressionante do Hélio Luz, né, e que fala, olha,
vocês querem regular isso aqui? Eu vou ter que fazer batida em Ipanema, eu vou ter que pegar o pessoal cheirando cocaína, eu vou ter que perguntar de onde estão vindo as armas, ou de onde é a fábrica dessas armas, né? Como é que está vindo a Suíça, como é que isso está entrando no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando muito nesses aspectos para como que a gente entende, talvez, tudo isso, né? Não é uma funcionalidade, eu não sei como a gente fala isso, ou então a explosão dos encarceramentos, né? Como isso vira uma política de Estado. Quer dizer, como que a gente também insere todo esse debate, vamos dizer assim, em formas de gestão da população, né? Porque você tem, na verdade, quem está matando legitimamente, mas sem legitimidade alguma, é o próprio Estado, né? Ele chega matando né, na favela, em Jacarezinho, etc. Né? E como que a gente pode fazer relações com o próprio desenvolvimento capitalista na periferia, quer dizer, como é que essas coisas que, eu sei que essas são questões muito complexas, né, mas assim, que pistas, que caminhos que você daria para a gente, né, e vendo de perto a vida das pessoas, etc. Mas, assim, a questão mais, se quiser se deter numa delas, é essa questão de como os homicídios crescem, e tem todo esse debate sobre o papel regulador do próprio PCC, né, isso é muito interessante, né, quer dizer, o PCC vai regular a queda dos homicídios, criando uma espécie de ética que parece que também está se desfazendo, né, e eu não sei se a milícia não traz consigo, né, parece que não tem essa dimensão do proceder, né, como o PCC estabeleceu, por exemplo. Enfim, estou abrindo aqui várias caixinhas, mas para pensar um pouco o que explica esse crescimento da taxa de homicídios aí tão forte a partir dos anos 60, e aí não sei se você quiser comentar aí mais, desculpa, desliguei aqui, mais alguma das coisas que eu falei, e você quer responder aí lá? Tá, eu respondo. Eu vou começar pela mais difícil, ó, pela outra, quer dizer, as duas são difíceis, mas eu acho que eu penso da seguinte forma, assim, principalmente em relação a crime, me parece algo muito relacionado a gênero e a homem, né? Por pensar a quantidade de homicídios, 99% dos homicídios são praticados por homem. Assim como, apesar das mulheres estarem mais presentes hoje, principalmente no tráfico de drogas, até a partir do processo de racionalização do tráfico de drogas, abrir um espaço para uma presença feminina maior, né, esse processo mais racionalizado e tal, mas você tem esse desafio de compreender a masculinidade urbana, né, e os caminhos seguidos por ela e os desafios que o Estado tem diante desse problema. Então, eu acho que é o seguinte, quando o garoto chega aos 15, 16, saindo da infância, da casa dos pais, ou do ambiente familiar, criando, no processo de criar uma identidade adulta, né, na adolescência, na fase adulta, você tem, de alguma forma, certos dilemas aí, né, que nos bairros violentos e com poucas oportunidades, o tráfico sabe, de alguma forma, seduzir, falando um pouco isso que a gente estava conversando sobre o que o PCC faz. Olha, a polícia vem aqui para matar a gente. Eles vão nos prender e jogar numa cadeia e a gente vai ficar esquecido por lá. Os caras, o Estado odeia negro, pobre que mora aqui em periferia. Então, gente, se você for ser trabalhador, você vai ganhar um salário mínimo, você vai ser humilhado a sua vida inteira. Então, se você bater de frente com o sistema, você vai ser o cara, você pode morrer cedo, mas pelo menos você morre curtindo, você vive 10 anos a 1000, e é melhor do que você ser humilhado o resto da sua vida. A gente está disputando esse discurso, a gente está tentando de alguma forma falar, não, isso é um engano, isso é ilusório,
E, inclusive, eu estava conversando com um ex-traficante do Comando Vermelho no Rio, e ele me falou, olha, se você perguntar para qualquer traficante hoje de 30 anos na cadeia, e perguntar se ele deixa o crime, se ele for perdoado aqui, sair da prisão, te garanto que 100% sai, porque eles percebem, depois de um tempo, que é uma imensa ilusão, porque você se afasta da família, você só tem veneno, você vive no veneno, com gente querendo te matar, movido pelo dinheiro, movido pelo poder, movido por coisas vazias que você nunca vai alcançar, e você percebe que nunca vai alcançar, que não é isso que importa na vida, e sua vida vira insuportável. E você percebe que você teve uma escolha errada aos 17, 18 anos, e agora não tem mais como voltar atrás, porque você já se afundou. E você só vai sair dessa morto, ou preso, ou qualquer coisa assim. Então, no fundo, a gente disputa esse discurso e a gente precisa convencer, de alguma forma, que o caminho do crime, ou da violência, ou da tirania é equivocado. E que não, você pode ter dificuldades, pode ganhar pouco dinheiro, pode sofrer algum tipo de humilhação, mas vai valer a pena, porque você vai ter relações mais sólidas, porque você tem a arte como forma de mergulhos e conhecimentos e prazer, você tem a cultura, você vai deixar exemplo para o seu antepassado, isso é que importa, o valor dos seus ancestrais, enfim. Como a gente convence e atrai? Então, eu acho que é um pouco isso. Se a gente mantiver a guerra e mantiver os exércitos e o Estado combatendo os inimigos e massacrando, a gente só vai afastar e só vai dar combustível para o discurso do crime, para o discurso antissistema, para o discurso violento e suicida. Ao passo que o Estado tem que atuar de uma outra forma, tem que atuar ampliando os sonhos, produzindo sonhos, então com arte, cultura, enfim, é meio óbvio, assim, mas eu acho que não tem outra saída. Então, por exemplo, eu citei o César Maia não, o Leonel Brizola em 82, quando ele assume e tal, a abertura, e ele faz 500 CIEPs, né, 500 CIEPs nas favelas, né, nas comunidades, tal. E o Darcy Ribeiro era vice-governador, fala que a favela tem que ser parte da solução e não do problema. Não tem que ser vista como o problema da cidade. De fato, foi um processo de autoconstrução para as pessoas que vinham de outros lugares e não tinham onde morar. E eles começaram a criar soluções para viver nas cidades, né? Então, a favela tinha que ser vista dessa forma. Então, cabia ao Estado garantir direitos, né? Não cabia ao Estado levar polícias e produzir inimigos, porque ao decretar guerra, você produz inimigos, eles começam a se organizar para responder, né? Então, eu acho que o desafio, no fundo, é levar mais Estado, mas um Estado com um caráter civilizatório, de regulamentação. Inclusive no comércio de drogas, no comércio de... Você tem que regulamentar e levar civilidade para esses ambientes, inclusive de mercado, como é o mercado da droga. Porque senão, quem vai governar é o crime. E o crime é tirânico. Ele não é bonzinho, o PCC não é bonzinho, ele vai cortar a cabeça e filmar e comer coração, como eles fizeram no Nordeste, se precisar. Então você tem que levar a civilidade, né? E isso é levar Estado. E o Estado tem que disputar essa molecada criando regras e garantindo que essas regras sejam respeitadas. E aí, enfim, e é isso que o Estado não fez em São Paulo. E é isso que o Estado não faz em nenhum local. Ele leva a guerra. E se ele leva violência, se ele leva homicídios, você responde e disputa poder por homicídios. E aí você produz esses processos de vingança e essas disputas territoriais. E aí você cria essa bola de neve que vai crescendo, crescendo, nesse efeito multiplicador, e perde o controle, e vira uma selva.
Tá desligado. Paulo, você quer falar? Então, eu estava dizendo aqui que a gente está de penetra, na verdade, na aula na aula de vocês, né? O Dari me convidou hoje à tarde e eu falei, eu tenho um grande amigo, pena que ele não está aqui, viu, Bruno? Mas ele, há um tempo atrás, eu não segui a recomendação, agora eu vou seguir. Ele me disse, pare o que você está fazendo e leia o livro do Bruno, mas eu não fiz. Então, agora me arrependo de ainda não ter feito, vou ler seu livro. Eu convidei, ele está em aula agora, então ele não pôde estar aqui conosco. Mas, bom, agradeço, então, a oportunidade. Depois eu dou a comissão dele. Tá bom. Eu agradeço aqui a oportunidade de ouvi-lo. É claro que é um tema um pouco indigesto, mas é um presente para nós poder ouvir você. Aqui ao meu lado está a professora Rosana, que é do Instituto de Geociências, também convidei, aproveitei aí a oportunidade. Bruno, a gente fica... bom, uma série de questões vieram à cabeça, mas, sobretudo, nesse contexto de milícias, né, do Nóbrega, várias coisas que você foi aí encadeando, a pergunta se refere ao papel dos militares, né, neste cenário que você acabou abordando agora, numa última fala sobre as UPPs, mas num contexto de desmobilização das UPPs, né? Qual que é a sua leitura do caso Marielle? É um caso tão... para a gente é tão importante, né? E tão fundamental nessa intriga, que a gente fica pensando qual que é a sua leitura. E eu não sei, eu fiquei muito tocado por essa fala e também pelas questões dos alunos. A gente pode dizer que a gente está num cenário em que realmente vai se consolidando uma leitura, né, de que há vidas que são realmente descartáveis. A República das Milícias sinaliza, a ideia é sinalizar um pouco para esse risco, né? Eu acho que é um processo que a gente está vivendo, muito arriscado, mas que tem volta ainda, né? O meu lado poliana acredita que em 2022 a gente consiga, de alguma forma, reverter isso e que tenha sido um pesadelo pedagógico, talvez, meu lado poliana, se tudo der certo, né? Mas eu acho que a Marielle, enfim, a gente sabe que os atiradores, há muitos indícios da autoria, né? Então é o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que são dois ex-policiais militares muito bem relacionados com chefes do Jogo do Bicho, da região de Jacarepaguá, e com milícias locais, né? O Rony Lessa, o que as investigações mostram, que ele era muito ligado a um chefe de milícia que chama Cristiano Girão, que era da região, lá do entorno da região de Jacarepaguá, né? E ele matou, ele e o Elcio Queiroz mataram a Marielle. Agora, a grande questão é quem mandou matar, né? Essa grande questão, quem mandou matar e por que mandou matar, né? Assim, há várias hipóteses, né? Há várias hipóteses sobre isso. Uma que, assim, eu acho que o caso foi interessante porque ele trouxe muita coisa à tona, as investigações do caso da Marielle. Por mais que a gente tenha essa frustração de não saber quem mandou matar, muitas das coisas que eu escrevi no livro foram em cima das investigações do caso da Marielle. Eu conheci a promotora, a doutora Simone Sibilio, eu até estou para conversar com ela de novo, e ela fez um trabalho sério. E, assim, o principal, o ponto de virada é que teve um momento, isso é muito típico da Polícia do Rio, que eles são muito espertos para embuchar o crime em outros autores. Embuchar é você empurrar a autoria de um crime para quem não cometeu. E eles são muito sagazes em fazer esse tipo de ação. Em um determinado momento, eles divulgaram que os matadores da Marielle tinham sido um vereador, Marcelo Siciliano, e o Orlando Curicica. Isso foi reproduzido nos jornais, eles tinham, inclusive, testemunhas, eles tinham um mega esquema.
organizado para, inclusive, contextos, assim, indícios para ajudar a polícia. Só que o Orlando Pericica, que era o apontado como autor, ele queria falar e a polícia não queria ouvi-lo. E ele falou, não fui eu, e a polícia não queria ouvi-lo. E a Simone, essa promotora, quando ela entrou no caso, ela foi ouvi-lo. E aí ele meio que contou a história do crime no Rio, né? Ele era ligado a bicheiros, a milicianos, contou o papel dos bicheiros nessa cena, contou o papel, inclusive citou pela primeira vez o Rony Lessa, foi ele que deu a linha e a letra da investigação que viria a ser. Inclusive ele que colocou o Adriano Magalhães da Nóbrega na história, né, contando a história do Escritório do Crime, que é um grupo de matadores que foi montado a partir de 2005, porque você tem uma cena muito importante de corrupção policial financiada pelo Jogo do Bicho, há muitos anos. E o Jogo do Bicho continuou ganhando muito dinheiro, porque eles entraram no mercado de máquinas de caça-níquel, passaram, inclusive, a exportar essas placas para vários cassinos ao redor do mundo, e ficaram com muito dinheiro, eles têm muito dinheiro. Só que esse mercado, ele era organizado e compartilhado pelos patronos do bicho, como Castor de Andrade, Capitão Guimarães, desde os anos 60, 50, né, que controlavam e compartilhavam. Conforme eles foram ficando velhos e morrendo, os filhos deles começaram a disputar os espólios e começaram a se matar em torno da herança. E esses matadores do escritório do crime, inclusive o Adriano Magalhães da Nóbrega, eles começaram a ser contratados pelos filhos dos bicheiros e pagar policiais para não investigar os homicídios que eles praticavam nessa guerra de espólio entre diversos bicheiros do Rio. E eles eram especialistas, né? O Adriano foi formado no BOP, né? E ele chamava policiais treinados para fazer essas mortes e pagavam muito bem a delegacia de homicídios para não investigar. Então, houve 10 anos de assassinatos sem investigação, com um grupo de matadores e de matadores de aluguel 2.0, né, uma pistolagem 2.0, que veio dar no caso da Marielle, né? Ou seja, você tinha especialistas em matar há 10 anos, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz faziam parte desse network, agora não se sabe por que ainda. O que se sabe é que, por exemplo, junto com a Marielle, no mesmo dia da morte, na mesma noite da morte da Marielle, 2 horas depois, morreu uma pessoa que era um outro miliciano, que era namorado da ex-mulher do Cristiano Girão, que era o chefe do Rony Lessa. Então, assim, mataram a Marielle, 2 horas depois, mataram o namorado da ex-mulher do Cristiano Girão. Então, esse Cristiano Girão é um suspeito de estar por trás disso, porque ele, de alguma forma, teria motivação, além de ser próximo do Rony Lessa, na outra morte ele teria uma motivação de um feminicídio, né? Porque, quer dizer, não é um feminicídio que matou o homem, mas de uma traição, né? De ciúmes. Ele matou a mulher, a ex-mulher, que era uma MC do funk, MC Samanta, esqueci o nome dela. Mas era uma bonitona, assim, MC do funk, sensual e tal, e estava namorando esse outro cara e ele matou esse cara. E muitas vezes os milicianos matam 2 pessoas ao mesmo tempo, isso faz parte da tática do crime lá, para dividir a polícia e dificultar as investigações, cada um vai para um lado numa hora, isso faz parte das ações para dificultar, inclusive, as investigações. Só que se descobriu quem matou o namorado da ex-mulher. Era o lugar-tenente, era o chefe do escritório do crime no Rio, que o Adriano da Nóbrega tinha deixado para tomar conta do escritório enquanto ele estava em fuga na Bahia. Então, nessa segunda morte, quem praticou essa segunda morte era muito próximo do Adriano Magalhães da Nóbrega, que conhecia o Rony Lessa. Então, me parece que tem aí algum tipo de combinação. E que, de alguma maneira, essa galera do escritório do crime, inclusive o próprio Adriano, tinha ciência do que iria acontecer e chegou a planejar isso em algum momento. Essa é uma suspeita que eu tenho, isso
não foi provado, mas o fato de você ter o cara, o braço direito do Adriano matando o namorado da ex-mulher do cara e o cara ligado ao Cristiano Girão, me parece que tem uma cena aí conjunta. Agora, por quê? Será que eles uniram o útil ao agradável, né? Então, já mata o talarico, né? O talarico é a gíria aqui de São Paulo, não sei se é do Rio também, mas talarico é quem sai com mulheres de preso, né? Eles falam, né? Traidor. Você mata o talarico e mata uma vereadora para causar uma confusão no Rio. Matar a vereadora, você vai causar uma confusão? Causando a confusão, você produz o quê? Você produz um pedido para acirramento da ação policial e militar, por exemplo? Não sei. Se eu for pensar historicamente, quando a gente estava vivendo o processo de abertura, 80 a 81, a bomba do Rio Centro era uma forma de você causar uma confusão e criar um pedido por um endurecimento. Ela deu errado, eles queriam culpar a esquerda, deu errado porque estourou na bomba de um sargento, no colo de um sargento, e descobriu a farsa, mas os militares estavam soltando bombas para criar uma confusão e você ter um endurecimento do regime, né, ou evitar o processo de abertura. O Bolsonaro, de alguma forma, em 88, ele ameaçou soltar bombas no Rio Gandu, né, na estação de água do Rio Gandu, no próprio Exército e tal, porque ele estava vendo o processo de abertura. O Leônidas Pires Gonçalves, que era o comandante do Exército, era associado por muitos militares com a Nova República, que eram então vistos como entreguistas, porque estavam se associando a comunistas, Sarney, Tancredo, vistos como, de alguma forma, entreguistas ao legado revolucionário, e, por causa disso, os salários também estavam baixos, tal, ameaça-se soltar uma bomba. Então, essas bombas desmoralizam a autoridade do ministro, desmoralizariam a autoridade do ministro do Exército. Ou seja, eu não estou dizendo que eu não acho que o Bolsonaro esteja ligado diretamente a isso, mas, às vezes, como diz o Pedro Aleixo, né, no AI-5, às vezes é o guarda da esquina. Será que o Rony Lessa e o Adriano Magalhães da Nóbrega, que eram muito próximos, o Rony Lessa morava no mesmo condomínio, o Adriano Magalhães da Nóbrega era defendido a vida inteira pelo Bolsonaro, mesmo quando ele se tornou um dos maiores bandidos da história do Rio, ele empregou a mãe dele no gabinete do Flávio, né? Então, será que o guarda da esquina, né, pode ter, de alguma forma, vislumbrado a morte de uma vereadora para, de alguma forma, criar uma confusão e criar um contexto para beneficiar os militares na eleição de 2018? Não sei, essa é uma questão que não está sendo colocada, mas eu acho que é uma questão. E eu acho que merece discussão também. Mas isso não tá sendo discutido porque não tem provas, não tem indício, realmente é só uma hipótese. Mas eu acho que ajuda a gente a perceber a gravidade do buraco que a gente está metido, porque é impressionante como eu acredito nisso, porque é um absurdo eu acreditar que possa ter acontecido, mas assim, é muito crível, né? Ou seja, a laia das pessoas que estão comandando o Brasil, né? O nível das pessoas. São pessoas que podem fazer esse tipo de coisa. Dari, Bruno, Bruno, eu queria fazer 3 questões aqui, mas fica à vontade para responder. Primeiro, parabéns e obrigado pela exposição. De certa forma, você tratou já essas questões, mas queria discutir. A primeira é que a esquerda, tradicionalmente, tem defendido que, para você conter isso, você precisa mexer nas estruturas sociais, na questão das desigualdades. E você fez, por outro lado, uma observação aqui na sua intervenção, de que as esquerdas precisam olhar com mais cuidado esse fenômeno da violência, né, porque eles, nesse discurso, vão chamar a direita, conseguiu criar uma narrativa e a esquerda não conseguiu criar essa narrativa e não conseguiu criar uma política de enfrentamento, né, para a questão da violência. Então, a primeira pergunta é a seguinte:
né, já que você fez essa questão da esquerda, como é que você pensa, já que você estuda o tema, como é que você pensa de você conseguir reconstituir uma política que enfrente o problema da violência e que ela tenha uma perspectiva mais, vamos chamar, baseada nos direitos humanos, mais humanista, ou mais próximo daquilo que é de área, um pouco mais da esquerda, já que você falou. Então, como é que se imagina que esse tema tem que ser enfrentado a partir da esquerda, né? A partir de uma questão aí colocada um pouco mais de esquerda? Essa é a primeira pergunta. A segunda, que tem a ver com essa, é o seguinte: então o Márcio estava aqui, mas saiu, Márcio Postman, aqui também tinha falado com ele um pouco antes, ele assistiu a essa fala, mas acabou de sair há pouquinho tempo. Ele trabalha com a ideia de que se existe um excedente estrutural, ou ele fala de massa sobrante, né? De fato, você não tem como incorporar o conjunto das pessoas disponíveis para trabalhar, e grande parte das ocupações oferecidas grande parte é absolutamente precária e com baixos vencimentos, né, com baixos salários. E aí ele faz relação, como você não resolve a questão do trabalho, o Estado, por um lado, investiu nessa questão das políticas de transferência de renda, e hoje 27% das famílias vivem de transferência de renda, e, ao mesmo tempo, essa questão do Estado repressor, né, essa questão da violência, né? Então, tem um levantamento que ele faz no texto, dizendo que teve 1.400.000 pessoas que foram assassinadas nos últimos 40 anos, né, quando tem essa explosão da violência, que você mostrou no primeiro gráfico aqui na sua exposição, né? Então, ou seja, qual a relação que pode se estabelecer com isso, com a questão da alternativas de vida, de sobrevivência, para você criar na sociedade, pensando isso. E a terceira pergunta é bem mais pragmática. Você deu uma série tem essa questão dos apps também, o que degringolaram, me interessa muito, mas você respondeu um pouco. Você olhando o quadro um pouco dessa questão das milícias, queria que você nominasse um pouco mais explicitamente, além daquelas, se você for possível, quem são as forças que estão sustentando elas, né? Eu já vi, não lembro o nome da MG, que eu li uma matéria, acho que foi do G1, dizendo que 75% do território do Rio é dominado pelas milícias, né? Tem até esse caso famoso do Jairinho, parece que também ele está sendo condenado e preso por essa outra coisa, né? Mas parece que também era um quadro desse, vamos chamar, que estava muito vinculado a essa questão das milícias. Então, eu queria que você mapeasse um pouco, assim, quem são as forças principais que são, do ponto de vista político, a sustentação desse movimento das milícias hoje. Obviamente, claro, se puder ser mais geral, mas principalmente no Rio de Janeiro, mas também em torno do presidente do país, né? Só para a gente conhecer um pouquinho melhor esse jogo de poder aí hoje existente. E, obviamente, fiquei super feliz que você falou que você está otimista para 22, né, de que acho que é possível pela política resolver isso, né? Então, antes, só para resolver, quem são essas forças, mapear um pouquinho mais essas forças. Eu falo isso porque eu só falo desgraça, eu tenho que falar alguma coisa positiva. É verdade. Então, senão fica muito deprimente. Bruno, a gente faz a mesma coisa quando a gente analisa a perspectiva do trabalho, viu? Fala só desgraça, no final diz, tem uma esperança aqui, ó. Exatamente. Eu acho que, na verdade, eu não sei se é de esquerda ou não, mas eu acho que, pelo menos, acho que um caminho importante para pensar a questão da segurança pública é focar na redução dos homicídios e na redução da violência. Porque você tem um efetivo restrito e pequeno. Você não vai acabar com o crime, não vai acabar com a venda de drogas, não vai acabar com os furtos. Tem um monte de coisa muito problemática. Só que existe algo que é muito sério para o Estado de Direito, que é um tirano dominando um território, impondo a lei no território para ganhar dinheiro. Isso eu acho muito sério, politicamente, porque ele vira o subprefeito do lugar e passa a fragilizar o monopólio legítimo da força, impõe a lei do silêncio, impõe uma série de problemas.
Então, eu acho que o mais importante, independente, vamos supor, um bairro tem biqueiras e venda de drogas. Se essa biqueira vende drogas só, eu acho que não é um problema sério. A partir do momento que ele mata, ou que ele disputa território, ou que ele impõe a lei do silêncio, ou que ele causa algum tipo de problema violento, aí demandaria uma investigação para ele ser punido. Então, eu acho que, se você for pensar no mercado de drogas como o europeu, ou um mercado de drogas até americano, que tem muita venda de drogas, mas que não é violento, é melhor do que o mercado de drogas violento, bárbaro, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o foco na redução dos homicídios. E isso significaria a redução das tiranias armadas nos territórios. Muitos delas traficantes, outros tantos milicianos, ou independente do tipo de negócio criminal que tem, mas eu acho que, em primeiro lugar, você teria que libertar, ou buscar libertar as comunidades dessas tiranias territoriais. Eu acho que esse seria um norte, seria um caminho interessante de se pensar e de restituir a legitimidade política do poder do Estado em defesa do Estado de Direito e da garantia de direitos. Eu acho que esse é um caminho interessante. A segunda pergunta é sobre... A terceira é para mapear, a segunda era sobre o emprego, né? Sobre a questão do trabalho e sobre esse tipo de desafio. Realmente, eu acho que essa é uma questão, inclusive, provocadora dos medos no mundo inteiro, né? Que está levando a uma imensidade de tiranias em todo o mundo, né? Essa sensação de transformação e de mudança e de vulnerabilidade, né, de todo mundo contra refugiados, contra estrangeiros, né? É justamente esse mal-estar da transformação do emprego que tem provocado o surgimento dessas tiranias, né? Me parece que está muito vinculado a esse medo. Agora, os debates, sei lá, eu tenho acompanhado alguns, né? A questão da renda mínima tem sido um debate bem importante, né? Você fornecer renda e considerar, inclusive, como um emprego, o trabalho familiar e doméstico de criação da família, dos filhos. Afinal, se as máquinas e os computadores fazem todos os trabalhos, por que a gente vai precisar fazer o trabalho que eles já fazem? Quais são os outros tipos de trabalho essenciais para a vida? Ou para a manutenção da vida, ou para que as pessoas convivam em sociedade? Isso tudo está sendo repensado, né? E eu acho que, de alguma forma, o caminho da questão de uma distribuição de uma renda mínima para esse tipo de atividade social, outras tantas, né, de cuidados de idosos e tudo mais, me parece ser uma possibilidade, né, mas é difícil, né, é difícil, mas eu acho que a gente está nesse... E por isso a vida está difícil, né, porque a gente está nesse momento de transformação, a gente está no meio da transformação. A gente já meio que acabou o passado, só que a gente não sabe o que vem no futuro, né, a gente está nesse interregno mesmo, né? Esses períodos de transição e de grande transformação são muito duros. E aí você vem toda essa tirania, como aconteceu em outros períodos da história. E sobre os grupos, eles... assim, sobre o Bolsonaro, eu acho que assim, não existe nenhum tipo de indício que ele ganhe dinheiro com a milícia, né? Que ele ganhe dinheiro do gás, por exemplo, que a família dele ganhe dinheiro com o gatonete de algum grupo miliciano, com a proteção e tal. O dinheiro dele vem com a rachadinha, eu acho que isso já está bem documentado, né? Ele ganhava e pegava a verba de gabinete, então, em vez de ganhar um salário de 30 mil, ele pegava os 100 mil que ia para o gabinete dele. Como o gabinete dele e da família dele era improdutivo, ele não produzia projeto de lei, não produzia nada, para que ele ia ter 20 funcionários? Ele pegava tudo para ele e ficava com 100 mil no bolso, né? E assim ele enriqueceu, comprou apartamento. Não era o esquema financeiro das milícias. Só que ele é um milicianista, um ideólogo milicianista, porque ele não acredita no Estado de Direito. Ele não acredita na Constituição de 88.
Ele ele acha que a Constituição de 88 atrapalha. Ele acha que defende bandido, que atrapalha a polícia, e ele defende um poder armado, com base nos seus próprios valores, na sua própria visão de mundo, e daqueles que participam e compartilham com ele essa visão do mundo, muitos deles neopentecostais evangélicos, que vocês estão discutindo também. Então, assim, esse Estado de Direito e esse contrato coletivo democrático atrapalha. E o poder tem que ser exercido em defesa dos 30% dele, do grupo, pela força. Então, quanto mais pessoas armadas ao lado dele, e quantos, inclusive policiais, exércitos, militares, ou colecionadores de armas, ou lutadores de jiu-jitsu, ou sei lá o quê, melhor, né? Não que ele vá conseguir, mas é inegável que essa é a distopia que ele busca, né? Esse retrocesso civilizatório, que ele é movido pelo ódio, né? E aí, enfim, tem uma discussão aí psíquica e sobre ele, pessoalmente, né? Por que ele tem tanto gozo no ódio? Qual o gozo que ele negou? Ou quais os desejos que ele precisou negar a vida inteira? Ele tem um problema com a sexualidade evidente. E negando esse gozo, e negando a sua própria essência, acabou tendo que gozar no ódio, né? Então, a gente tem um presidente doente ainda, e de alguma forma simboliza uma sociedade doente, né? Agora, você tem os grupos, além desse grande ideólogo, desse grande representante político, dessa visão de mundo, você tem no Rio de Janeiro uma série de parlamentares, porque para você disputar a eleição num território dominado pela milícia, você não pode ser contra a milícia. Então, só vai sair candidato quem apoia as milícias. E quanto mais bairros eles dominam, ou quanto mais prédios eles vendem em áreas desmatadas, maior o poder de voto também, maior a capacidade de se elegerem. Então, você tem um processo autossustentável que eles vão se fortalecendo pela democracia. Se isso não for barrado. Então, por isso que é muito perigoso, né, esse processo. Então, tem vários vereadores coniventes que apoiam, secretários de segurança, o próprio governador atual, o vice-governador atual. Você imagina, a polícia mata 28 pessoas, ele aplaude. Ele tem ligações com prefeitos milicianos da Baixada, está tentando se cacifar para ser eleito governador agora do Rio. Parece que ganhou maior popularidade depois que matou 28 pessoas. Então, e aí, nessa relação, você tem gente no Judiciário, no Ministério Público, e você tem uma resistência também. Você tem uma resistência que está vendo que o Rio de Janeiro está indo para o buraco. Só que essa resistência ainda não está conseguindo agir, porque realmente os caras estão fortes. Muito obrigado, Bruno. Ótimo. Acho que ninguém mais ergueu a mão aqui, não, né? Alguém tem mais alguma questão? Já estamos aqui às 9h10, Já invadimos a aula da próxima aula. Bruno, eu queria te agradecer novamente, foi um grande aprendizado aqui de escutar, recomendar a todos que leiam os livros do Bruno, né, e te agradecer pelo seu trabalho, pela sua presença, um trabalho importantíssimo para todos nós, né. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Estamos aí. Bruno, é isso mesmo, a gente às vezes pode ter um diagnóstico muito pessimista, e no teu caso aqui, né, super preocupante, né, todo esse quadro da realidade que você traz, mas é fundamental a gente, mesmo sendo tão dura essa realidade, a gente conhecer ela, porque senão vai ter que enfrentar ela para pensar qualquer país do futuro que a gente queira construir, né? Não dá para ficar mais na mão, né, na mão dos milicianos aqui, né? Acabar com essa república das milícias aqui. Obrigado mesmo, viu, pelo seu trabalho e pela sua reflexão e por ter aceitado o nosso convite aqui, tá?
Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa noite, valeu mesmo. Boa noite a todos. Eu vou interromper a gravação aqui.